antes de iniciar eu gostaria de ressaltar que essa foi a minha experiência em produzir dreadlocks de cera, ok? Eu vou estar relatando a minha experiência e eu vou fazer algumas observações que eu considero muito importantes. Primeiramente, eu não utilizei aquela cera em barra, né? Aquela cera de abelha em barra que você compra e tem que derreter em banho-maria em casa. Geralmente você acrescenta também manteiga de karité e alguns óleos essenciais para dar um cheirinho bom. Aí essa parte é mais opcional, na verdade. Antigamente, e na verdade até hoje em dia, em alguns lugares se utiliza sebo ou banha. Eu já ouvi até histórias de gente que utilizou sebo de carneiro ou banha, inclusive pessoas famosas, tá? Talvez daí que tenha surgido alguns preconceitos contra os dreads, porque as pessoas precisavam ficar semanas, às vezes até meses, sem lavar o cabelo, para dar aquela formação cilíndrica do dread com a cera mesmo. Hoje em dia, com a evolução da indústria, existem diversos produtos, né, voltados para os dreadlocks, com excelente qualidade, inclusive, não se fazendo necessário mais realizar esse processo de ficar semanas ou até mesmo meses com a cera no cabelo. Eu utilizei cera de abelha australiana, então não foi preciso realizar aquele processo de derretimento, tá? É uma cera industrializada, então ela já vem pronta para uso. Ela contém alguns agentes que permitem que ela fique num estado mais pastoso, como uma pomada modeladora, por exemplo. Então a utilização dela é muito mais prática. E claro, a pessoa não precisa ficar semanas com cera no cabelo, é um processo muito mais rápido. Eu não vou ficar citando marcas aqui, tá bom, pessoal? Mas saibam, claro, é uma indústria também. Então é muito importante vocês se informarem bem e pesquisarem mais ainda sobre os produtos que vocês podem estar utilizando. Assim, eu acredito que a gente também não pode ser anti tudo, sabe? Anti-indústria, anti-comércio, porque assim, existem pessoas que produzem produtos de excelente qualidade, algumas pequenas indústrias também, inclusive. Então não vamos generalizar, porém pesquisem muito bem, ok? Infelizmente aqui no Brasil essa prateleira de produtos voltados para os dreads, elas são praticamente vazias ou inexistentes. Então muitas vezes a gente acaba tendo que importar produtos. Porém, eu também não vejo nenhum problema nisso. Hoje em dia existe muita facilidade, você recebe produto na sua casa de forma rápida, segura, dependendo do lugar. Por isso eu sempre digo, se informe muito bem, pesquise muito bem sempre. Vamos lá falar dessa produção. Eu realizei a produção de dreadlocks numa cabeça toda, tá? Tamanho mediano, que seria mais ou menos até o ombro, dreads de espessura fina. E nesse processo da cera demorou basicamente 2 horas para ser realizado do início ao fim. Então foi um processo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, se eu fosse estar dreadando esse cabelo com a técnica de agulha, eu provavelmente demoraria de 4 a 6 horas para realizar esse trabalho. Então, só para vocês terem uma média aí de tempo para comparar. E aí eu fiz a divisão da cabeça normal, tá, pessoal, em quadrados, desfiei, separei mecha por mecha. É o processo normal do dread, tá? Quando você vai fazer. E após desfiar o cabelo, é nesse momento que a gente vai estar utilizando a cera. Eu achei que a gente ia utilizar o pote todo, porque o pote que eu comprei, gente, ele é desse tamanhinho aqui mais ou menos, tá? Só que ele rendeu bastante, na verdade, tá mais da metade do pote, então dá pra fazer outras coisas com ele também. Geralmente se fazem penteados, né? Se modelam alguns penteados com a cera. E outra coisa, não é necessário encharcar o cabelo de cera, tá, pessoal? Você vai pegar com a pontinha do dedo, um pouquinho só para cada mecha, coloca na mão, dá aquela espalmada. Por quê? Porque aí a cera vai dar uma aquecida, ela vai ficar um pouquinho mais fácil de manipular e de aderir aos dreads. Então, esfrega e vai passando nos dreads, fazendo sempre aquele movimento de espalmada, tá? Como eu disse, a cera é um pouquinho pastosa, porém, fazendo esse processo de aquecer, né, acaba aquecendo, ela fica bem mais prático de utilizar. Difícil mesmo foi tirar das mãos depois. Aí se você vê que precisa de mais cera, você vai pegando aos pouquinhos, vai fazendo na calma, pessoal, com cuidado e vai passando. Pra quê? Pra você não encharcar aquele dread de cera, porque essa não é a intenção, beleza? Manutenções em dreadlocks de cera devem ocorrer a cada 15 dias, no máximo um mês. Pelo menos no início, né, que é para o dread pegar bem aquele formato cilíndrico e para a gente mantendo as raízes também, né, que vão crescendo e vão ficando bem soltas.
A não ser que você queira mesmo esse aspecto mais largado, assim, que fica muito legal também. Só é basicamente isso, é um processo muito fácil. A pessoa que eu fiz esses dreads, ela lavou o cabelo depois de 3 dias apenas e ficaram simplesmente lindos. Eu amei esse trabalho, eu amei a forma que ficou. E lembrando também que nas lavagens, principalmente nas primeiras, é necessário estar utilizando shampoo anti-resíduo. Agora eu vou falar um pouquinho das minhas considerações finais sobre os dreads de cera. Eu não recomendo nenhum cliente fazer dreadlocks de cera, principalmente as pessoas que já têm uma predisposição a ter uma oleosidade maior no couro cabeludo. Com certeza não vai ficar um aspecto legal e você pode acabar tendo muitos problemas, né? Alguns, inclusive de saúde em decorrência disso, ter algum tipo de alergia, ter feridinhas na cabeça, isso é horrível, é algo que a gente não quer. Então eu não recomendo. Ah, Yu, mas você foi lá e fez os dreads de cera. Por quê? Bom, como eu disse no início, eu estou relatando para vocês a minha experiência em produzir dreadlocks de cera. Eu tive todo o cuidado de fazer uma pesquisa muito grande por trás, de me informar muito bem, de procurar os melhores produtos. E era algo que eu gostaria muito de fazer mesmo, eu gostaria de ter essa experiência. Apesar de não recomendar que as pessoas façam, eu recomendo para os profissionais, os dreadmakers, terem ao menos uma vez esse tipo de experiência, esse contato, né? Porque eu acho muito importante a gente estar estudando e trabalhando todas as nuances dos dreadlocks. Isso daí é aprendizado, ok? E por que eu não recomendo fazer os dreads de cera? Além de todas essas questões que eu falei agora, existe a tal da má divulgação. Nem todo cliente vai cuidar bem do cabelo. E aí, sobra pra quem? Às vezes acontece um BOzinho lá, a pessoa não cuida direito, ela fica com um aspecto feio, aquele óleo caindo no cabelo. E vai ser feio para você que fez, na verdade, porque é a sua propaganda, a propaganda do seu serviço, tá? Então eu não recomendo. Tem alguns clientes que já têm dificuldade de cuidar dos dreadlocks de agulha, e imagina do de cera. Eu fiz esse experimento com um barbeiro, que é meu parceiro de trabalho, então a gente se vê praticamente quase todos os dias e eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento desses dreads ao longo desses dias. Então, assim, eu só fiz por esse motivo, por ser uma pessoa que eu estava vendo com frequência e ia conseguir estar trabalhando esses dreads, estar vendo a evolução, a gente fazia anotações, primeiro dia, segundo dia, lavagens, enfim. Então foi uma experiência muito rica para mim e prática, na verdade. Então, assim, não é todo mundo que tem essa possibilidade, de que vai lá, faz o dread de cera num cliente, vai tá vendo ele com frequência, tá cuidando, tá fazendo a manutenção. Então, tome muito cuidado com isso, ok? A nossa intenção desde o início não era manter os dreads de cera dele, era apenas fazer esse experimento e conhecer o processo também, né, da formação dos locks através da cera. Em mais ou menos 4 lavagens, o cabelo dele já estava quase 100% livre da cera. Amanhã, dia 25 de junho, vai completar um mês que a gente realizou esse trabalho. E eu não vi a necessidade alguma de realizar manutenção com a cera novamente, porque os dreads se formaram muito bem. Claro que eles não ficaram aqueles dreads durinhos. Quem me conhece sabe que eu aperto bastante o dread, até mesmo para deixar um tempo maior para o cliente, né? Sem precisar ficar fazendo manutenção. Então, assim, os dreads de cera, eles não são iguais aos dreads que a gente faz com a técnica de agulha. Eles são mais fofinhos, certo? Você vai apertar ele, ele vai ser um pouquinho mais fofinho. Seria um estilo mais livre de dread, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, ficou lindo. E faz mais ou menos uma semana que ele começou a fazer lavagens, né, da cabeça diariamente para retirar até os últimos resquícios da cera que ficou. Hoje o cabelo dele tá bem sequinho e a gente já começou a fazer o processo de dreadar com dread de agulha. Que na verdade é o que ele queria mesmo, né? Como eu disse, a intenção não era manter os dreads de cera, era apenas um experimento. Os dreads eles ficaram tão bem formados que não foi nem preciso a gente estar com essa pressa toda de agulhar os dreads, tanto que a gente está fazendo um processo bem lentamente, bem aos pouquinhos, né? E assim, ficou show de bola, porque ficou um dread sequinho após as lavagens, né? Esse processo todo que eu tô contando pra vocês.
sequinho, limpinho, cheiroso, sem nenhum problema. Então eu volto a dizer pra vocês, se vocês encontrarem uma pessoa na rua com dread, oleoso, cabelo caindo, assim, pingando óleo, cheio de caspa, cheio de sujeira, com grilos saindo, insetos, porque tem, tá, gente? Saibam que essas pessoas não representam a cultura dos dreads, não representam o nosso trabalho, ok? Os dreadlocks são limpos, bem cuidados, e então não caiam nesse preconceito, tá? Eu verei uma pessoa assim, provavelmente essa pessoa não segue nenhum dos passos que o dreadmaker dela recomenda. Pessoal, sobre esses dreads, eu recebi inúmeros elogios de dreadmakers que estão há anos aí na profissão, a galera de peso mesmo, que eu admiro muito e eu respeito muito, né? Foram eles que abriram o caminho aí pra gente estar trabalhando hoje em dia. A galera da antiga mesmo, sabe? Eu recebi mensagens também de pessoas querendo realizar esse procedimento e aí eu expliquei tudo isso que eu falei aqui no vídeo pra vocês. Expliquei, gente, eu não faço dreadlock de cera em cliente. Peço até desculpa, pessoal, o barulho tá complicado aqui. Muitas obras aqui por perto e eu não sei quando vai acabar, então resolvi gravar o vídeo mesmo assim, tá bom? Eu recomendo fazer o dread de agulha. Isso foi só um experimento, ok? Outros dreadmakers que são relativamente novos na profissão fizeram muitos elogios e comentários, porém comentários negativos de forma velada. O que seria isso? Sabe quando a pessoa vem te elogiar, vem elogiar seu trabalho, porque vai aparecer publicamente, mas sempre tem aquele a mais ali no meinho, sabe? Então eu senti muito isso de alguns dreadmakers, infelizmente, né? Não rola uma parceria legal com todo mundo, uma união legal com todo mundo. Muitos vieram criticar de uma forma um pouco negativa, falar, poxa, mas não tem nada a ver fazer dread de cera, isso daí nem é necessário mais. Isso aí acaba com a cabeça do cliente. Eu não recomendo esse produto que você usou, eu recomendo você usar outro, eu recomendo você comprar de tal lugar, porque esse daí que você usou, nossa, esse não é adequado. Enfim, vários comentários desse tipo. E eu não vou nem ficar expondo aqui, porque são pessoas muito conhecidas também no meio. Então, eu achei um pouquinho chato até isso, na verdade. Eu deixo sempre bem claro, eu estou há 2 anos trabalhando com dreadlocks e é um aprendizado constante a cada dia. Daqui a 10 anos vocês vão me ouvir falar a mesma coisa. Estou há 10 anos trabalhando com dreadlock e ainda não sei tudo, estou aprendendo diariamente. Mas assim, eu troco ideia com todo mundo, eu adoro isso. É uma troca de conhecimento, de informação, inclusive com as pessoas que estão sendo babacas. Por quê? Eu penso assim, se vier uma pessoa babaca falar alguma coisa e eu só concordar, até mesmo para cortar a conversa, essa pessoa vai virar as costas e vai seguir a vida dela continuando a ser uma pessoa babaca. Então, de repente, nessa conversa, ela acaba despertando, saca? E aí geralmente eu via tudo que a pessoa tava falando ali, criticando, né, indicando coisas, inclusive. E aí eu ouvia tudo que a pessoa tava falando, criticando, recomendando. E depois aí eu ia lá e perguntava, tá ótimo, eu tô aprendendo também, explicava de novo tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. Mas aí perguntava, show, me manda seus trampos que você fez já de cera pra eu dar uma olhada, você já fez algum? Aí a pessoa falava, não, eu não fiz nenhuma, não tenho nem propriedade pra falar sobre isso. Aí, sabe, pensando, e por que tá falando então? Então, assim, meio que com isso já quebrava a ideia da pessoa, né? Aquele textão todo que ela tinha me mandado falando dos pontos negativos do dread de cera, já quebrava aquilo, assim, e ela, pô, sabe, ficava, é mesmo, né? Do que eu tô falando aqui? Então, é complicado. Nem todos foram assim, claro. Teve muitas pessoas que nunca fizeram dreadlock de cera e que vieram, poxa, só somar. Eu agradeço demais essas pessoas. Eu acho incrível a gente ter por perto. Então, assim, moral da história. Sempre vai ter gente pra te colocar lá em cima e sempre vai ter gente pra te colocar lá embaixo. Às vezes você não tem nada, como é o meu caso, tá, pessoal? Porém, se você tiver um pouquinho de luz, já vai incomodar aquela pessoa que tá ali estagnada, já vai ofuscar um pouquinho. Ela vai achar, pelo menos, né, que vai estar ofuscando o trabalho dela, o que ela tá fazendo. Geralmente, pessoas de mente fechada não costumam conhecer o diferente, que não querem sair da zona de conforto que elas estão para conhecer coisas novas, para aprender coisas novas. Ela não busca estudar, ela não busca melhorar. Então, o que ela faz? Ela tenta apagar a sua luz para não ofuscar a dela. Mal sabe essa pessoa que se a gente se unir, se fortalecer, a gente só gera mais luz para todo mundo. Então cuidado, críticas são sempre muito bem-vindas, sempre. Inclusive as que você não quer ouvir.
Essas são as melhores para você melhorar. São as que te ajudam a se construir. Porém, filtrem, tá, pessoal? Filtrem bem. Não escutem conselhos de pessoas que não sabem o que estão falando, pessoal. Não escutem conselhos sobre riquezas de quem é pobre. Não escute conselhos sobre cabelo, dreadlocks de quem é padeiro. Eu acho que vocês estão entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar, certo? Não ouçam pessoas negativas, pessoas tóxicas, sabe? Que vão te elogiar, mas tem ali um insulto ali oculto, velado. Não escutem essas pessoas, pessoal. Fofoca e negativismo não é o mesmo que crítica, é muito diferente. Quem tá fofocando, criticando seu trabalho ali pelas costas ou até mesmo na sua frente não é seu amigo, tá, pessoal? Seu amigo é o cara que vai chegar e falar: pô, bacana isso aí que você tá fazendo, eu fiz isso daqui e deu esse resultado aqui, ó. Vamos trocar essa informação. Eu acho que se você fizer nesse ponto aqui tal coisa, vai melhorar, vai ficar da hora, vai ficar maneiro. Meu, show de bola. Eu bato palmas pra gente assim, porque tá faltando, né, nesse mundo. Infelizmente, a concorrência, o ser humano chegou no nível de concorrência que, meu, se ele puder passar com um trator em cima de você, ele vai passar. De resto, pessoal, eu amei essa experiência, eu sempre vou continuar estudando, trabalhando, sempre vou tentar trazer coisas diferentes para o meu dia a dia, sempre vou me esforçar para tentar trazer um trabalho muito legal para vocês. Muito obrigada ao meu parceiro, né, da barbearia Forte Zion, que me permitiu fazer essa experiência louca na cabeça dele. A intenção, na verdade, era fazer no meu cabelo, eu ia deixar meu cabelo crescer mais, né, para eu poder fazer a experiência em mim mesma. A louca, né? Mas aí, trocando essa ideia com ele, ele já estava a fim de fazer os dreads dele também, a gente acabou conversando e rolou essa experiência bem bacana. E foi muito incrível isso. Eu agradeço a todos os amigos dreadmakers, clientes que enviaram suas mensagens de carinho. Eu aprendo com vocês diariamente e agradeço muito também a todo mundo que tirou um tempinho, alguns minutinhos do dia para estar assistindo o meu vídeo. Continuem fortalecendo o meu trabalho, se inscrevam, compartilhem, sigam também @Brasil Dreadlocks no Instagram, lá vocês veem mais do meu trabalho e divulgação livre para dreadmakers também, ok? Deixem comentários, perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem saber. Agradeço para todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Pessoal, essa daqui que é a cera, tá? Não sei se vai dar para vocês verem direito. Ela contém 100% de cera australiana, de abelha, né, australiana, porém ela contém alguns outros agentes que deixam justamente essa cera mais pastosa que a gente está utilizando e ela dá... Nossa, ela é muito cheirosa. Provavelmente contém alguns óleos essenciais que deixam um cheirinho bem agradável, ó. Eu utilizei bem pouquinho. Meu, tá quase cheio o pote, ó. Então é isso aí, galera. Provavelmente vou acabar utilizando ela para fazer algum penteado doido aí, tirar algumas fotos para fazer divulgação. Nada é perdido aqui, ok? Valeu, pessoal.